ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ele retomou ontem o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro é acusado de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação em razão de uma reunião que foi feita com embaixadores estrangeiros em julho passado no Palácio Alvorada. Naquela ocasião, o Bolsonaro falou, entre aspas aqui, sem provas sobre urnas eletrônicas e acusou também o sistema eleitoral brasileiro. A reunião foi transmitida pelo canal oficial da TV brasileira. A sessão do TSE recomeçou com a apresentação do voto do ministro que é relator, Benedito Gonçalves. Ele foi o primeiro a votar e votou pela inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. O voto do ministro Gonçalves tem cerca de 300 páginas. Ele fez um resumo de tudo isso e diz não ser possível fechar os olhos para as mentiras e o discurso violento de Bolsonaro. Benedito Gonçalves afirmou que Bolsonaro influenciou o eleitorado, mobilizou sentimentos negativos, isso entre aspas, acirrou tensões institucionais e, novamente entre aspas, instigou a crença de que a adulteração de resultados era uma ameaça que rondava as eleições do ano de 2022. Vamos lá, quem, Rafael, você está à minha direita, já começo com você, para a gente destrinchar isso aqui. Já foi suspenso novamente essa votação, retorna amanhã retorna amanhã, mas o voto do relator tem que peso nisso tudo, Kim? Ele que faz todo esse julgamento antecipado aí, podemos dizer assim, né, para que, fundamentando todas as questões que podem levar, inclusive, o Bolsonaro à inelegibilidade. Agora, o que chama atenção é que discurso não pode mais, em campanha ou ser político, fazer discurso. Indiferente se você não concorda com o discurso do Bolsonaro, por exemplo. Inflamou. O discurso é política, é convencimento, a arte do convencimento. Se o político não tem mais essa arma do convencimento na hora de comunicar para o seu eleitorado que é certo assunto, da forma mais enérgica, na hora da fala, como se expressa, o que vai acontecer com a política? Vai ficar um só lá e aí o resto não pode nem se manifestar mais, porque daí pode se tornar um discurso de ódio caso, né, a oposição não aceite esse discurso. Então, assim, essa linha é muito tênue. Por quê? Porque ultrapassa completamente a liberdade, os direitos fundamentais de um candidato. Mas na época, é bom lembrar, né, que está sendo discutido com relação a essa reunião, não foi numa época de campanha política, né? Foi chamado não só as pessoas a estarem nessa reunião, né, como os embaixadores, mas também do próprio Tribunal Superior Eleitoral para fazer parte dessa reunião, né? Não foi algo personalíssimo do Bolsonaro. O candidato, que na época não era nem campanha, não era nem candidato, Bolsonaro se promoveu numa reunião oficial. Uma reunião oficial essa que todos foram convidados a participar. Se não participou, porque não quis. Mas estava lá. Por que não estava lá, né, na hora desse discurso, o presidente, o Edson Fachin, por exemplo, e pediu a palavra para contestar o que o próprio Bolsonaro estava falando? Ele teve a oportunidade, ele recebeu o convite. Então, são situações realmente que é uma perseguição muito clara aqui, né? Começando, obviamente, com o relator. E os demais vão seguir nesse mesmo voto, acredito eu, né? Aqui tudo indica que o Bolsonaro se torne inelegível, sim, amanhã ou depois, quando terminar realmente esse julgamento, que não vai, infelizmente, aí os ministros eles vão trabalhar até tarde, eu estou até com dó deles. Ontem, o que me chamou a atenção de tudo isso não foi o voto em si, foi o jeito como o próprio Alexandre de Moraes, na hora do retorno dos 20 minutos, eram umas 9, 10 por aí, retornou ao plenário e deu para perceber que o plenário, quem estava lá assistindo, estava sentado quando os grandes, majestosos ministros chegaram. Inclusive ele falou assim, não, peraí, não senta. Ficou observando para ver se alguém ia se tocar, para todo mundo se levantar, porque já que os majestosos chegaram, né? Ele teve que usar o microfone e falar assim, viu, vocês não vão levantar, não? Mas isso é prático. Pois é. Isso é Então, assim, é um nervosismo na hora de presidir uma sessão tão importante para o país, né? Então, acho que essa questão está muito mais atrelada a quem eles são do que realmente a população deseja que eles sejam, né? Que são ministros imparciais e ministros que realmente façam o dever de casa.